A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu estou passando por aqui rapidamente para fazer um lembrete de algo que Jesus já tinha nos avisado e que está acontecendo muito forte hoje, nesses últimos dias antes da vinda de Cristo, que está no livro de Mateus, capítulo 7, que diz dos falsos profetas. Versículo 15 diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, tá? Porém a árvore má, frutos maus. Não tem como, tá? Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e ela é lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, o Espírito Santo tem me incomodado a mim e quero também avisá-lo que isso é muito importante. Você que tem um coração de servir a Deus com integridade, com santidade, com amor, né? Eu sei que Deus tem colocado aí nas suas mãos um ministério, uma função bonita, linda, maravilhosa, a qual está engrandecendo a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo e salvando as almas. Satanás não está contente com isso, como ele também não está contente com esse trabalho que eu estou fazendo, com esse canal. Então, Satanás nos persegue, persegue a você, e ele tenta de tudo, tá? Ele tenta de tudo. Aqui, por exemplo, tiram até inscritos, às vezes 30, 40 pessoas por dia. Tiram inscritos meus, eu oro, Deus aumenta ou traz de volta, mas tem sempre sido uma luta e assim será. E o Espírito Santo falou, não se preocupe, porque eu estou conduzindo todas as coisas e ele quer me ensinar, assim também como eu quero ensinar você, a nós prestarmos atenção que vocês estão vendo os sinais, vocês estão vendo tudo que está acontecendo no mundo e é muito notório, nós estamos cientes que Jesus está às portas. Então Satanás ele quer levar o máximo possível de pessoas para o inferno, porque sempre haverá esta luta, né? Deus querendo ganhar almas e Satanás também. E para isso, o Senhor, na sua morte e ressurreição, Jesus Cristo, ele gerou a igreja, a qual eu e você fazemos parte. Queridos, nós em Cristo, nós destruímos as obras do diabo. Satanás, ele está derrotado, ele está debaixo dos nossos pés, conforme diz o livro de Efésios. E se você tem uma vida santificada, uma vida com Deus, uma vida sem brecha, é tremendo, Deus te usa muito. E lógico que Satanás não vai parar de tentar, de nos perseguir. E para isso ele vai tentar de tudo. E uma das coisas, fora tudo que você já sabe, é colocar falsos profetas, infiltrar pessoas no nosso meio, se passando como ovelhas, mas no fundo são lobos roubadores, tá? Aqui comigo já umas 3 pessoas, mais ou menos, me falha a memória, que eu já detectei, já tentaram entrar em contato comigo, fez até contato, porque ela se passa de ovelha, então concorda com o que a gente diz, entra em contato aqui, né, porque tem que ter o meu e-mail, e aí nós conversamos, batemos um papo, a pessoa se mostra boazinha, a pessoa se mostra que está precisando de ajuda, e depois eu começo a fazer algumas perguntas, eu começo a fazer uma triagem, e como eu sei que pelos frutos você conhece a árvore, então primeiro você não tem como detectar assim de imediato, você tem que ouvir a pessoa, você tem que prestar atenção, muitas das vezes você tem que esperar o fruto aparecer, né? Porque a pessoa está falando. Tem hora que você consegue pegar logo na primeira frase, né? Dependendo o que a pessoa está querendo já chegar para parar, né? Então, mas tem alguns que levam um pouco mais de tempo. Então é ter paciência, mas ao mesmo tempo estar atento. Então, ajude sim, porque nós não sabemos quem é quem. Mas preste atenção às pessoas que estão à sua volta, preste atenção às pessoas que estão entrando na sua congregação, preste atenção nas pessoas que estão entrando no seu grupo de WhatsApp, tá? Isso é um dos principais, tá? Os infiltrados, vou dizer assim, de Satanás, eles estão na maioria desses grupos que estão abertos para eles entrarem, né? Porque eles entram como alguém que está precisando de ajuda, alguém que também concorda com
com aquele segmento, e depois ele está ali, né, por trás, jogando ali as suas maldições. E a Bíblia fala que pelos frutos nós vamos conhecer. Então, não tem como conhecer olhando a pessoa, porque a pessoa, ela aparenta ser uma ovelha. Por exemplo, Satanás, a Bíblia fala que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. E aí, uma vez eu até perguntei para um líder, né? Falei, você crê nisso? Ele falou, creio. Eu falei, mas você já viu Satanás se transformar em anjo de luz? Ele falou, não. Eu falei, pois é, então você ainda precisa aprender na prática o que está na teoria. E eu já por 3 vezes vi Satanás se transformar em anjo de luz, no intuito de me enganar. Então, a princípio, ele começa a falar, você tem que ouvir. Porque você não sabe se aquilo é de Deus, se aquilo é do inimigo. Então, o fruto o que é? O resultado daquela fala, o resultado daquela mensagem, o resultado daquelas ações, o resultado daquelas atitudes. Compreende? E aí, então, você vai lá e repreende. Para isso é lógico, né, amados? Vocês precisam conhecer a palavra de Deus, vocês precisam ler a Bíblia e vocês precisam estar orando, assim como eu faço, para que o Espírito Santo vá à frente e nos proteja. Porque é muito sério. E tem alguns detalhes que o inimigo usa que eu presenciei e quero aqui alertá-lo. Por exemplo, o inimigo está usando crianças, está usando adolescentes e usando até pessoas idosas, né? Porque a gente se comove fácil com essa classe de pessoas e aí a gente acaba deixando se levar. Tome cuidado. Por exemplo, agora recentemente num grupo, uma pessoa dizendo que tinha 13 anos, mas ele escrevia como se tivesse mais de idade. Então eu comecei a fazer algumas perguntas, ele começou a responder, repetir as mesmas coisas, e aí eu fui descobrindo que, na verdade, ele estava querendo ganhar tempo, porque isso é uma da função do inimigo, ganhar tempo, né? E nos paralisar ali, nos distraindo com aquele tempo. E aí o que eu fiz? Olha, posso ligar para você via vídeo? Aí a pessoa deu um monte de desculpa, disse que não dava e tal, entendeu? Eu falei, calma aí, essa pessoa não quer mostrar o rosto. Então, ela está escondendo algo. E pela conversa dela comigo, eu percebi que ela estava tentando ganhar tempo, e com isso eu percebi que ela não queria ajuda coisa nenhuma, ela estava ali infiltrada pelo inimigo, então eu já desmascarei, bloqueei, e a vida que segue, e avisei outros que estavam ligados a esta pessoa. Então, estou dando um exemplo, né? Um outro exemplo é pessoas que chegam até nós aqui, e o meu exemplo pode ser também o seu, né? Acredito que isso serve para você. Pessoas que se passam por profetas, pessoas que têm revelações, e tem mesmo, só que usam para o seu bem maior, né? E aí então, usados também pelo inimigo, o que acontece? Começam a profetizar, a princípio começam a trazer coisas que aparentemente a gente olha ali, não, a coisa está caminhando, e depois começa por trás, né, a denegrir irmãos, e denegrir até a minha pessoa. Então, a Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore. O que é você fofocar? O que é você falar mal de alguém? O que é você colocar alguém contra o outro? Isso é um fruto mau, né? Porque essa árvore ela é má. Só que na frente ela se passa de ovelha, um bom cristão. Mas por trás está ali, ó, né? Fofocando, trazendo ali discórdia entre os irmãos. Isso acontece também, e isso é ensinado por Satanás. Ele treina essas pessoas para entrar na sua congregação, na sua comunidade, tá? Se aproximar dos líderes, dos pastores. Eles até são pessoas que dão dízimo, são pessoas que ajudam, né? E são pessoas bonitas, são pessoas bem vestidas e são pessoas até mesmo muito bem esclarecidas e educadas, tá? Mas o intuito delas é destruir aquele ministério, é destruir principalmente o ciclo ali, ou o grupo de oração. Aqueles que oram, aquele que intercede, é onde eles mais atacam, porque eles sabem que as pessoas que estão orando ali com seus joelhos, né, com seus corações dobrados ao Senhor, são eles que estão paralisando Satanás no mundo espiritual, em todos os lugares celestiais, no inferno aqui na terra e na vida das pessoas. Então Satanás, ele quer bloquear e parar essas pessoas. Então, como ele não consegue chegar de frente porque ele será exposto, então ele manda os seus lobos vestidos de ovelhas, tá? Para enganar a muitos. E, por incrível que pareça, a Bíblia também fala que, se possível, vai enganar até os próprios eleitos, tá?
A Bíblia deixa claro isso, tá? Então, de repente, muitas vezes você pode ser até uma pessoa muito esclarecida, né? Por exemplo, eu já fui enganado também. E aí eu perguntei para o Senhor, por que que o Senhor permitiu que eu fosse enganado, sendo que eu tenho orado para nunca ser enganado? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele disse assim, você precisa aprender. Como é que você vai saber quando é enganado ou não se você não passar pela experiência? Então eu acredito que todos nós, talvez, eu tenho certeza, cada um de vocês podem escrever aqui nos comentários aqui abaixo, situações como esta, de engano, tá? Todos nós vamos passar por isso, eu acredito. Sabe por quê? Porque nós não sabemos tudo. E se você quer verdadeiramente entender como que é o engano, se você quer verdadeiramente entender como que são essas pessoas, Deus vai te permitir ir para a prática, porque Satanás é prático, tudo que ele faz, ele manda realizar. E nós não podemos ficar só na teoria, né? Se você quer entender como Satanás se transforma em anjo de luz, você tem que lidar com Satanás se transformando em anjo de luz, e não só de ouvir falar ou de ler, né? Se você quer entender quem são os falsos profetas, você vai ter que ouvir ele pregando uma mensagem que parece ser boa, mas como você estuda bem, você fala, não, tem um dado aqui que não bate. E a Bíblia fala assim, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se Satanás viesse descaradamente mostrando quem ele é e quem são seus discípulos, ninguém acreditaria. Então ele vem falando palavras que aparentemente são verdadeiras, tá? Como diz aí, né, meia verdade, não, ou é verdade ou não é, mas tem aquele ditado meia verdades, né? Mas a Bíblia fala assim, ó, e Satanás se apodera disso. Um pouquinho só de fermento leva a toda a massa. E quando Jesus explica isso para os discípulos o que quer dizer isso? Não tem nada a ver com bolo ou com pão, não. Jesus pega essa metáfora, né, pega esse exemplo para dizer assim, que quando alguém está ensinando algo e ele coloca algo que é da parte dele, isso é um fermento. E esse fermento, que foi algo que Deus não disse, que Deus não ensinou, e ele acrescenta dentro daquele ensino da palavra de Deus, então ele vai fermentar tudo. Então um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou seja, a palavra de Deus ela é perfeita, tá? Ela não tem falha. É o homem que acaba introduzindo os seus pensamentos e errando, falhando. E aí Satanás, ele sabendo disso, ele faz com que, então, essas pessoas sejam enviadas para destruir exatamente aqueles ministérios, destruir aquele trabalho que Deus está fazendo, destruir e desanimar pessoas que Deus está levantando. Queridos, nesses meses agora, né, uma família se aproximou de nós, entende? E eu tenho as minhas também falhas, né? E por isso eu estou aqui ajudando vocês a tomarem cuidados, né? E se aproximou também da minha família. E começou a dizer coisas que eu comecei a observar. Olha, calma aí, isso que essa pessoa está falando não é bem assim. E aí eu fui percebendo que ela estava, toda a fala desta pessoa era contrariando a cada um de nós e colocando dúvidas, tá? Então esses são os frutos, né? E aí então quando porque a gente tem que ouvir primeiro, né? Quando eu fui então cortar de vez, então, né, a minha família já tinha ouvido muitas coisas e isso trouxe alguns transtornos, sim, trouxe, porque acaba trazendo um certo desânimo na minha família. E aí nós cortamos, repreendemos tudo, limpamos, pedimos perdão a Deus e eu continuo aqui firme, glória a Deus. E a minha família também, mas eu reconheço que houve um certo abalo, e há mesmo, tá? Houve um certo abalo, porque você fala, puxa, caí no engano, puxa, que coisa terrível. Então eu falei para Deus, por que essas coisas acontecem? Aí ele falou, porque você precisa aprender. Se vocês se permitem ser enganados, né, por pessoas que ainda estão ali do seu lado, imagine o anticristo que está por vir. Então é um treinamento, entende? É um treinamento para que nós não tenhamos esse assunto apenas na teoria, mas tenhamos ele na prática. E com a prática a gente fica atento, sabe? A gente apanha aqui, então a gente fica atento. Então quando a gente falha, que a gente erra, que a gente cai, não é que Deus quer que você desista, não. Deus quer que você fique atento. Deus quer que você aprenda a ser uma pessoa vigilante. A gente fala, orar e vigiar sem cessar, mas você sabe vigiar? Você nem sabe, né, como vigiar, né? Então essas experiências
elas são importantes, ok? Elas são importantes para nos amadurecer, e esse é o ponto, tá? Então eu creio que enganados todos nós seremos, pecados todos nós cometemos, falhas todos nós cometemos, mas o que Deus quer com isso? Que a gente desista? Não, hipótese alguma. O que Deus quer com isso é que a gente aprenda, que a gente se fortaleça, levante a cabeça e siga agora de uma forma diferente, atento verdadeiramente. Aquela experiência, ela foi algo que me deixou, né, deixou eu mais ali esperto, vamos dizer assim, maduro. Então eu estou com o meu discernimento mais apurado com estas coisas, tá? Então eu estou passando por aqui para avisar vocês, orem, orem por todas as pessoas que estão à sua volta. Acredite no que eu vou lhe dizer. Satanás, ele é tão astuto que aquela pessoa que você mais confia pode ser a pessoa que vai te trair, que vai se revelar que é um lobo. Eu vou dar um exemplo aqui, né, eu não estou dizendo que foi ele que traiu ou não, mas vocês têm ideia, né, a nossa natureza, né? Pedro negou o Senhor na frente dele, não é? Judas o traiu e andava com Jesus. Até com Jesus Cristo tinha essas pessoas. Lógico que Pedro se arrependeu e Judas acabou se enforcando. Vocês acham que também no nosso meio não virão pessoas assim? Não virão traidores? Não virão pessoas que têm ciúmes? Não virão pessoas que querem derrubar, que querem tirar o que é nosso? Sempre existirá. Enquanto estamos aqui neste mundo, sempre existirá pessoas invejosas. Inclusive, Deus tem me revelado dentro da nossa própria família, tá? Família de sangue mesmo, bem próximo, tá? Que aí são os famosos espíritos de Caim, que além de não, já tem o deles igual, além de não estar contente com o que eles têm, ainda quer tirar o dos seus próprios irmãos. E isso acontece dentro das denominações, dos grupos cristãos, que são as famosas igrejas. Isso acontece, muita gente querendo derrubar, né, o pastor, querendo o título de um, querendo estar na frente do louvor. Então há muito disso. E Satanás se aproveita de tudo isso, ele manda os seus infiltrados, os seus discípulos, que ele treina bastante para destruir. Até mesmo mulheres, tá? Ele envia mulheres para seduzir homens, envia mulheres formosas, novas, bonitas, inteligentes, para destruir pastores. Nós conhecemos um monte de histórias, tá? Então hoje, a mensagem de hoje, o lembrete de hoje, é você estar atento, porque nós estamos nos últimos dias e Satanás, ele quer parar toda a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso que o Senhor está conosco, amém. O Senhor vê tudo, amém. O Senhor está vendo quem é quem, amém. Jesus conhece todos os corações, amém. Mas Ele deixa que você e eu, porque Ele não pode interferir, primeiramente, ore. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, tem alguém aqui no meio onde eu convivo? Tem alguém aqui no meu grupo, até no WhatsApp, ou até onde eu reúno, que é um infiltrado de Satanás? É alguém que está com más intenções? Tem alguém aqui que quer destruir tudo que o Senhor está fazendo? Comece a orar. E o Espírito Santo vai começar a te mostrar pelo fruto, porque ele segue a sua palavra. Olha o fruto daquela pessoa, olha o fruto daquela, olha o fruto daquela, tá? E aí, para fechar, nas ministrações que eu tenho feito, o Espírito Santo está me lembrando aqui, por exemplo, eu tenho dito, vou voltar a repetir, até pessoas que falam em línguas, entre aspas, né? Que são muito estranhas essas línguas aí, né? E aí as pessoas não interpretam. Sabe o que tem ocorrido? Eu já tenho falado em outros vídeos. Eu estou ministrando e aí é revelado, entendeu? Isso acontece, em que Satanás usa alguém para falar em língua lá dentro. A língua, a grande maioria, ninguém quer saber de discernir ou de buscar a interpretação. Aquela língua está amaldiçoando a pessoa, ou o pastor, ou aquele ministério, e aí as pessoas pensam que ele
foi batizado com o Espírito Santo, que não tem nada a ver, e que ele está sendo usado por Deus, amém, 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 dão amém aquilo, e o diabo fala para Deus, ó, eu mandei lá um lobo vestido de ovelha, né, tá amaldiçoando todo mundo, e eles estão dando amém, por quê? Porque eles não param para pedir a Deus o discernimento das línguas, como também a gente tem que parar para pedir a Deus o discernimento de ouvir o Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus e quando é a voz do inimigo. E também orar, queridos, para que o Espírito Santo nos dê discernimento para entender quem são os lobos que estão à nossa volta ou que fazem parte até do nosso convívio e que também, na hora, parece que são pessoas boas, mas no fundo estão desejando o seu mal. Ore e o Espírito Santo vai te revelar quem são essas pessoas, porque Deus tem revelado para mim aqui e eu tenho cortado, entendeu? Eu tenho cortado porque essas pessoas não querem o Senhor. Elas estão ali para nos prejudicar. Lógico que eu aviso a pessoa, não é? Eu entrego na mão de Deus, mas eu aviso a pessoa. Ai daqueles que mexem, que enganam os ungidos do Senhor. E quando você detecta e descobre, lógico que você não vai se vingar, porque isso não é o coração de Deus, mas você vai cortar, você vai repreender e declarar em nome de Jesus. Se continuar assim, está entregue nas mãos de Deus. E Deus sabe, queridos, como tratar estas pessoas, tá bom? Entregue na mão de Deus, tá? Não peque tendo raiva, ou querendo se vingar, orando, mandando Deus descer fogo do céu, não, nada disso. Faça igual Jesus, né? Ele entregava ao Pai que julga retamente. E aí, qualquer coisa que ficou no coração limpa, nós temos que prosseguir, mas corta, porque essa pessoa que está do seu lado, que muitas vezes você nem sabe, ou está dentro até da tua casa, e você não sabe, ela está aí para te prejudicar. Como saber? Ore a Deus, peça ao Espírito Santo e atente para os frutos, porque pelos frutos você conhece a árvore. Que Deus te abençoe, mande esta mensagem para todas as pessoas que Deus colocar no seu coração. Se inscreva no canal, ore por mim, pela minha família, por esse ministério e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.